Durante o seu ministério, Jesus ele veio ensinando muitas coisas, não somente para aqueles que seguiam Jesus, mas em principal aos seus discípulos. Jesus ele ensinou que diante de uma chamada ministerial, ao decorrer dessa chamada ministerial, muitas coisas poderiam ser elevadas diante ao percorrer dessa caminhada, talvez de forma de afrontas, lutas, batalhas, períodos de dificuldades. Ter um ministério, uma chamada por Deus, não é tão fácil assim, porque você vai olhar e vai perceber que o próprio Jesus, diante ao percorrer do seu ministério, muitas vezes foi acusado, foi xingado, foi humilhado, até chegar ao seu sacrifício de cruz. No livro de Mateus, no capítulo 5, nós percebemos que diante a sua palavra, ele vai nos revelar que aqueles que sofrem talvez períodos de dificuldade numa chamada ministerial é um bem-aventurado na presença de Deus. Mas o que é ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado é estar feliz, independente daquilo que esteja se vivendo na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque nós sabemos que quando nós estamos vivendo para Deus, estamos vivendo uma chamada ministerial, como igreja do Senhor na face dessa terra, nós entendemos que nós vamos viver muitas coisas, não somente coisas fáceis que nós vamos ter em nossa mente e dizer que o momento é passado e vai se passar, já passou e não vai acontecer mais. Mas quando nós temos no nosso coração uma chamada ministerial, nós sabemos que o que Deus colocou sobre nós não é algo passageiro, mas é algo eterno. É algo que a gente vai ter que priorizar todos os dias da nossa vida. E por isso que eu disse que diante de Jesus, quando começou a sua chamada ministerial, ele sofreu muito. E da mesma forma a igreja, como a representatividade de Deus na face desta terra, muitas vezes vai sofrer muito. Mas a igreja ela é bem-aventurada. A igreja ela sofre acusações. A igreja muitas vezes ela chora. A igreja muitas vezes ela é perseguida. A igreja muitas vezes ela é caluniada. A igreja muitas vezes ela é humilhada. Mas a igreja também ela é bem-aventurada. Aleluia. A igreja pode passar por tudo na face desta terra, mas mesmo assim a igreja está feliz na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque afinal não importa aquilo que nós estamos passando no momento, mas sim importa quem está com a gente no momento. Jesus ele está acima dos dias de luta, acima das dificuldades, acima dos momentos difíceis, acima dos momentos de crises e dias de choro. Jesus ele está acima. Mas nós percebemos, irmãos, que toda esta força não vem de nós. Muitas vezes nós temos até mesmo, pastor José, a força de vontade de fazer algo, mas muitas vezes por aquilo que nós vivemos no nosso dia, nós temos o pensamento de muitas vezes em não fazer, em desistir, em parar. Mas o que nos faz continuar é a presença viva do Eterno que está sobre nós. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo vai nos dizer que nós somos templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo ele habita em nós. Isto quer dizer que todos os momentos da nossa vida, independente do que nós vivemos, o que nós estamos passando, Ele está presente caminhando conosco. Glória a Deus, aleluia. Então não se preocupe se você vive momentos difíceis, dias de dificuldades. Não se preocupe se o momento que você vive não é um momento bom. O que importa é quem está com você nesse momento. Glória a Deus, aleluia. Isso é importante, igreja. Isso é muito importante porque quando nós entendemos isto, nós passamos a nos preocupar, a dar atenção para aquilo que Deus nos deu, para aquilo que é fundamental para a nossa vida. Eu entendo para mim que sem a presença de Jesus, sem a presença do Espírito Santo, eu não consigo alcançar o futuro, eu não consigo alcançar o objetivo,
eu não consigo chegar a lugar nenhum. Mas eu entendo que quando a presença de Jesus está comigo, eu consigo pisar em lugares que eu nunca pisei. Eu consigo ter acesso a lugares onde eu nunca tive acesso. Porque eu entendo que a minha direção, a direção da igreja é a presença dele. É a presença dele que habita em mim, que habita em você, que nos faz caminhar. Aleluia. É a presença dele que habita em mim, que habita na igreja, que nos faz prosperar. Glória a que nos Deus, faz ter aleluia. objetivos diante da face desta terra. Que nos faz ter o entendimento que o nosso ministério é um compromisso sério com Deus. É um compromisso sério com a presença do Espírito Santo. E disso eu não abro mão. Eu quero que você levante essa mão para cima nesta noite. Eu creio que você nunca vai abrir mão daquilo que Deus tem te proporcionado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque isso é ministério. Isso é a presença do Espírito de Deus. Jesus, por onde ele passava, irmãos, Jesus lhes ia ensinando não somente multidões, mas também os seus discípulos que caminhavam com ele. Você vai olhar nas cartas de Paulo e também nos evangelhos, algumas coisas que aconteceram através da vida ministerial dos discípulos de Jesus. Alguns oraram por curas, alguns profetizaram, alguns ressuscitaram mortos, alguns fizeram coisas extraordinárias, porque deram importância e atenderam a chamada ministerial que Jesus lhes propõe. Mas o importante disso, irmãos, é que Jesus ele nunca deu importância para aqueles que se levantavam contra. Porque diante a todos os momentos que Jesus vivia, como eu disse no início desta mensagem, Jesus sempre deu importância para aquilo que o Pai lhe tinha facultado. Você sabe que Jesus ele veio até a face desta terra para atender um chamado à igreja, para dar à igreja uma oportunidade que a igreja não tinha. A oportunidade de salvação era somente para Israel. Mesmo assim, quando nós olhamos no Velho Testamento, você vai perceber que Israel muitas vezes recusou a chamada de Deus, recusou ouvir a voz de Deus, recusou dar atenção para Deus. Mas mesmo assim, Jesus ele desce sobre a face da terra, ele vai à cruz do Calvário e nos dá a oportunidade de salvação. A oportunidade para os judeus, agora também é dada a oportunidade para os gentios. E Jesus, diante a tudo isso, nunca se preocupou para aqueles que se levantaram contra ele, ou contra o seu ministério, dizendo: você não vai chegar até a cruz para salvar todos aqueles que creem no seu nome. Você não vai fazer milagre para aqueles que estão te seguindo, para aqueles que têm fé. Jesus nunca deu importância para essas coisas, porque Jesus sabia que tudo aquilo que ele fazia se cumpriria. Jesus sabia que toda a palavra que saía da boca dele era cumprida. E nós olhamos no livro de João, no capítulo 4, irmãos, nós percebemos Jesus atendendo o chamado ministerial, quando os discípulos estão batizando, e há muitas pessoas que estão ali seguindo Jesus, juntamente com seus discípulos, estão ali num ato de